A paz do Senhor a todos. Estamos aqui mais uma vez para juntos discorrermos sobre a nossa 13ª lição da Escola Bíblica Dominical do dia 24 de setembro próximo, né? No próximo domingo. Queremos já apresentar as nossas participantes de hoje. A irmã Evanilde, né? Técnica de enfermagem, uma das nossas vices aqui do Círculo de Oração da Igreja, uma pessoa muito dedicada na obra do lar e também do seu trabalho. A irmã Késia Novaes, né, minha filha, nossa filha, né, que também contribui conosco na obra do Senhor, né, e estamos aqui, como todas sabem, né, eu sou a irmã Miri, esposa do pastor Everaldo. Eu acho que vocês estão sentindo falta dele aqui hoje, ele não pôde estar, por motivo de força maior, mas nos deixou nesta missão. E nós estaremos agora orando a Deus, pedindo que Ele nos dê da sua graça para juntos nós, juntamente com você que está aí assistindo esse podcast, estudarmos a palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós te oramos, queremos te agradecer por este privilégio, este momento aqui, Senhor, quando juntos estaremos discorrendo, lendo, aprendendo sobre a Tua palavra, que a Tua graça seja sobre as nossas vidas e que a Tua graça em nossas vidas possa se estender a todos aqueles que tiverem a oportunidade de ouvir a Tua palavra através deste podcast. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém. Então, nós estaremos já agora, né, apresentando a vocês aqui a nossa 13ª lição da Escola Bíblica Dominical, com o assunto da lição o mundo de Deus no mundo dos homens. E eu gostaria de pedir a Késia, né, para ler o texto áureo aí. A paz do Senhor a todos. E vamos lá, texto áureo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus 1:23. Irmã Evanilde, por favor. A paz do Senhor a todos. Verdade prática. A nossa verdade prática diz: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Então, agora nós estaremos fazendo a leitura bíblica em classe, onde eu estarei lendo um versículo primeiro, né, o 21 de Mateus, se você quiser acompanhar aí, no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21 ao 23, Gálatas, do capítulo 4, do verso 3 ao 7. Eu estarei lendo 21, a Késia 22, a irmã Evanilde 23 e assim sucessivamente. E ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Olhem sempre para a câmera, tá? Assim também nós, agora em Gálatas, assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Amém. Eu peço que vocês virem mais à frente, para lá, tá? Igual eu tô aqui, ó. Mais de frente para lá. Então, nós estaremos iniciando aqui já o nosso comentário da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, e estarei aqui dando início à introdução, né? E vocês têm toda a liberdade de estarem contribuindo com o assunto, com os contextos. A introdução nos diz assim: as Escrituras revelam que haverá um futuro
reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas capítulo 17 e o versículo 21. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sob a égide desse reino e os que vivem de acordo com os valores do mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Então, quando nós vemos aqui essa introdução, esse assunto, a gente observa aqui que quando a palavra do Senhor fala que nós, estamos aqui no mundo, é por isso que sempre a gente fala assim, a palavra de Deus diz que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Por quê? Porque nós estamos vivendo no mundo dos homens, mas com a nossa mente, o nosso coração voltados para o mundo de Deus. Por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor Jesus aqui na terra e temos que testemunhar o reino de Deus. É como se nós estivéssemos aqui para pregar, para viver, o reino de Deus aqui na terra, através do nosso testemunho, da nossa vida diária, como cristãos, como servos de Deus, como filhos da luz, E quando a palavra do Senhor nos fala aqui que nós estamos vivendo não na égide, desse mundo, dos rudimentos, lá embaixo, a palavra do Senhor nos fala que nós não vivemos sob os rudimentos desse mundo, está falando que nós não estamos aqui para viver controlados, porque a égide no contexto, no significado da palavra, ela fala amparo ou proteção. Nós não vivemos sobre a proteção dos rudimentos do mundo, não vivemos sobre debaixo dos rudimentos. Que rudimentos são esses? Tem pessoas que falam assim, do jeito que eu nasci, desse jeito eu vou morrer, do jeito que eu vim ao mundo, do mesmo jeito eu vou voltar. Não é assim. No reino de Deus é diferente. Nós temos que passar por uma transformação, temos que passar por uma mudança de atitude, de comportamento, para realmente vivermos o reino de Deus, como servos de Deus. Alguém deseja contribuir? Não, pode continuar. Então, a nossa luz, o apóstolo São Mateus, ele diz aqui no capítulo 5 e o versículo 16, que a nossa luz, ela deve brilhar diante dos homens para que as obras glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Então, nós temos que viver aqui na terra, como aquela luz que não pode ficar debaixo do alqueire, mas tem que ficar no velador. O Senhor Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Então, por que nós somos a luz do mundo? Porque nós seguimos a Jesus. E Ele é a luz maior. E a partir do momento que nós seguimos a Ele, nós não andamos mais em trevas. Não estamos mais em trevas. E quando as pessoas olham em nós, eles veem a luz de Cristo em nossa vida. E, consequentemente, a nossa luz reflete neles e faz com que eles percebam e vejam que eles estão sujos, que eles estão contaminados e que eles precisam passar por uma lavagem, por uma transformação, por uma salvação. E é isso que nós temos que fazer aqui na terra, trazer esse reino de Deus aqui para a terra, que é a mudança de vida, mudança de atitude, mudança de comportamento, como seres espirituais e cristãos. A irmã Evanilde, leia aí, por favor, o reino de Deus no mundo. Primeiro item, do primeiro ponto. Que diz assim, a encarnação de Cristo. Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, versículo 21 e 22, Isaías capítulo 7, versículo 14. Esse evento se deu pela concepção de Nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é filho do Altíssimo. Lucas capítulo 1, versículo 32. Que o verbo se fez carne e habitou entre nós. João capítulo 1, versículo 14. Ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Mateus 1, 23. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, de modo que ele participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Hebreus capítulo 2, versículos 14 ao 18.
Assim, aqui tá falando desse reino, né, que já começou a se difundir aqui na Terra através dessa profecia que se cumpriu, né, de Maria ter concebido Cristo de forma milagrosa, né, através do Espírito Santo, e onde a Terra já passou a receber, né, essa presença do reino de Deus ali através da vida de Cristo. E hoje nós temos essa responsabilidade, quanto igreja, né, de continuar levando esse legado do reino de Deus aqui na Terra, né? Nós somos os representantes legais do reino de Deus aqui na Terra, né? Somos filhos de Deus e assim, como filhos de Deus, nós buscamos seguir os passos do nosso Pai, os passos de Cristo, os exemplos que o Senhor deixou, para que o reino dele pudesse estar, embora o mundo esteja de forma desordenada, mas nós, quanto igreja, né, buscamos estar levando esse reino adiante aqui nesse mundo já corrompido. E a gente vê aqui no livro de Mateus, no capítulo 1, versículo 21, que o Senhor, o anjo, quando ele entregou aquela palavra para Maria, né, que ele falou que do ventre dela nasceria, né, o Filho de Deus, ele colocou o Salvador do mundo, o Salvador do seu povo, né? Então, a gente observa aqui, quando ele fala assim, que ele será Salvador do seu povo, eu me recordo lá de João capítulo 1, né, que o apóstolo escreveu dizendo o seguinte, que ele veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quanto o receberam, deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, a gente vai ver aqui ainda no discorrer dessa lição que nós somos filhos de Deus hoje, através, né, dessa vinda desse Messias, que ele veio para o que era seu, ele veio como salvador do seu povo, mas o seu povo não reconheceu, não valorizou, e essa salvação se estendeu até nós, né? E a gente observa aqui que essa virgem, a Maria, né, ela recebeu essa promessa, aquilo para ela foi assustador, mas ela não temeu, né, a passar ia ser uma mudança terrível na vida dela. Ela era uma virgem, né, estava desposada, estava prometida a se casar, virgem, e de repente tudo isso acontece. Ela aceitou o desafio. Ela disse, eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela se entregou, né, à vontade de Deus. E a gente observa aqui que aqueles que quiserem servir ao Senhor piamente, a palavra de Deus diz que passará por perseguição. Eles foram perseguidos, Maria foi perseguida, foi rejeitada a princípio pelo seu prometido esposo, mas Deus se revelou a ele e ele voltou atrás, né, ao seu primeiro pensamento, voltou atrás e voltou-se para ela e o recebeu. Também aceitou o desafio, né, de ser, se fosse hoje, né, o que as pessoas não diriam de José, né? Mas ele aceitou porque ele sabia que era algo divino, era algo extraordinário, era poder do Espírito de Deus. Muitas pessoas não reconhecem esse reino de Deus, não aceitam, não recebem esse reino de Deus porque é desafiador. Você não pode mais viver o seu eu. O apóstolo Paulo disse, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você está dizendo assim, eu estou aqui enfrentando todos os desafios que venham a surgir na minha vida, todas as arbitrariedades que venham surgir, eu estou pronto a vencer por amor a esse Cristo. Então foi isso mais ou menos que aconteceu, e ele encarnou-se, se fez homem, habitou entre nós, né? E o João ainda diz, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então é desse reino que nós estamos falando, do reino de Deus. Falar aqui um pouquinho, assim. No microfone. Com relação a essa explanação, eu digo que é mais uma dúvida, um questionamento, no sentido do que quando Jesus vem, então é daí que se instala a igreja do Senhor aqui na Terra? É uma dúvida, assim, porque nós sabemos que nós estávamos aqui todos como
pecadores, errados, errôneos, tendo que fazer sacrifícios de animais para poder se redimir dos pecados. E Jesus vem, ele sana, né, todos esses pecados com o sangue dele, com a crucificação. E aí estamos todos debaixo, né, do livre-arbítrio, mas resguardados da salvação vinda por Jesus Cristo. Aí daí que a pergunta... É aí que se instaura, não sei qual é a palavra que usa, mesmo. A igreja do Senhor aqui na Terra, a partir desse receber Jesus como o Filho de Deus, sim, aceitar sim, a Jesus. Sim, né? Até porque a palavra do Senhor diz que nós, até foi discorrido isso na lição anterior, que nós somos templo e habitação do Espírito de Deus. E o povo de Israel, eles se reuniam em templos para adorar a Deus, para buscar a Deus, né? E assim, apesar de que existiam os sacrifícios, né? Mas esses sacrifícios, eles só justificavam, né? Os pecados daquele povo. Não apagava, não extirpava o pecado, né? Então, Jesus Cristo veio como sacrifício perfeito. E a igreja do Senhor Jesus, ela nasceu a partir do momento em que a igreja, né, ela foi realmente instalada a partir do momento em que Jesus cumpriu com seu ministério aqui na terra, morreu, né, ressuscitou e entregou a missão para os seus. Agora, ide dizer aos outros que eu já ressuscitei. Então foi de onde veio a questão dos discípulos, né? Sim. E aí daí ele já fez os discípulos e os discípulos continuassem o trabalho dele, né? Para que eles continuassem evangelizando, ganhando vidas para o reino, né? Expandindo esse reino, né? Expandindo, levando essa palavra de esperança. Olha, o João Batista disse, né? Que, olha, após mim vem um que eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. E ele não só batizará com água, mas também com fogo, né? E aí veio o quê? O derramamento do Espírito Santo, como Jesus prometeu aos seus discípulos. Olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela foi selada ali, ela foi concretizada, firmada ali, através daquele derramamento do Espírito Santo de Deus, que era a confirmação. Assim como o fogo descia no altar, lá do holocausto, onde o cordeiro, né, era sacrificado, e aquele fogo descia para confirmar que Deus estava naquele sacrifício, que havia recebido aquele sacrifício, ali era confirmação. Assim também o Espírito Santo de Deus, o fogo do céu, desceu ali entre os irmãos em Jerusalém, confirmando, selando, fundamentando a igreja do Senhor Jesus aqui na terra. Então, essa igreja, ela nasceu ali. É o reino espiritual, né? Sim, o reino espiritual, ele nasceu ali. Vamos mais aqui para o ponto 2, né? A mensagem do reino. Qual é a mensagem do reino? O que você pensa da mensagem do reino? Se nós estamos falando aqui desse reino, o reino de Deus no mundo, né? E a gente sabe que esse reino, ele tem um rei, ele tem um legislador. E aqui na nossa introdução, ela está falando de quem? De Jesus, que se fez carne, desceu lá dos céus, do trono, de onde ele estava, do lado do Pai, né? E ali ele desceu e se fez carne. Então o reino dele era lá, mas aí ele desceu de lá e instaurou o reino dele aqui na terra. E agora, qual é a mensagem desse reino? Né? Nós vamos ver aqui no ponto 2 qual é a mensagem desse reino. Após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, uma das mensagens do reino é o arrependimento. E o arrependimento, ele se dá também pela fé. E a nossa salvação, ela vem também pela fé. E essa fé salvífica, né? Essa fé salvadora, essa fé que nos salva, que nos liberta, ela também não vem de nós. Ela é dom de Deus. Ela vem de Deus, né? E aí, essa fé gera em nós um arrependimento também. Gera em nós o arrependimento. E depois desse arrependimento, a gente vai ver aqui que é necessário abandonar o pecado. O arrependimento nos faz abandonar o pecado.
Olha aqui. Aqui fica claro, desde então começou Jesus a pregar e dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mateus capítulo 4, versículo 17. Aqui fica claro que a mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento, em que o termo grego para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. Abrange o abandono do pecado e a voltar-se para Deus, né? Então é por isso que lá em Romanos, no capítulo 12, e o versículo 1 e 2, se eu não me engano, não me foge da memória, ele diz o quê? Que nós temos que renovar, né? Renovar a nossa mente, né? Que nós precisamos passar por esse abandono do pecado, mudar a nossa mentalidade, né? E voltando lá para a introdução, sair dos rudimentos do mundo, da escravidão do mundo, da sujeição das vontades da carne, das vontades do mundo, para servir a Deus, né? Então, significa voltar-se para Deus. Compreende uma nova atitude espiritual e moral. Veja como é forte. Você não só vai mudar a sua personalidade, mas também o seu caráter, né? O seu caráter, ele é moldado, ele é trabalhado, ele passa por uma mudança de vida, uma mudança de atitude. A palavra de Deus nos diz que a partir do momento que o homem, ele se arrepende e ele confessa ao Senhor e ele aceita ao Senhor Jesus, ele já passa a ser uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e agora tudo se faz novo. É um novo pensamento, uma nova atitude, né? Uma nova postura, um novo testemunho. Aquilo que você praticava, quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem adulterava não adultera mais, quem prostituía não prostitui mais, né? Quem vivia escravo do cigarro, da bebida, dos vícios, ele vai passando por todo um processo de lavagem, de transformação, de mudança, através do arrependimento, porque o Espírito começa a habitar nele e começa a lavá-lo através da palavra de Deus. E aqui, irmã Miriam, eu acho interessante quando fala assim, abrange o termo metanoia, né, significa mudança de mente, abrange o abandono do pecado e o voltar-se para Deus. Nicodemos, sim, que era piedoso, fazia as orações, sim, né, e fazia tudo isso, né, mas precisava voltar-se mesmo para Deus, né? É tanto que o Senhor falou para ele. Ele prometeu, né? Ele prometeu. Ele disse assim: Senhor, o que eu faço para mim entrar no reino dos céus? Para mim. Aí o Senhor disse: ó, tu tem que de restituir tudo aquilo que tu. Tá bom, eu faço. Posso restituir, eu posso devolver. Aí o Senhor falou: mas só isso não é suficiente, né? Precisa o quê? Nascer de novo. Né? Então, voltar-se para Deus não é só eu deixar aqui de beber, de fumar, porque muitas pessoas às vezes acham que as boas obras vão conduzi-los, né, aos céus, e não é assim. Nós temos a necessidade de nos voltar para Deus, né? Sim. De tê-lo, de reconhecer Ele como nosso Senhor e Salvador, né? De instituir esse reino dentro de mim primeiro, para que depois eu possa estar disseminando Ele a outras pessoas, né? São muitas falácias no sentido de eu cumpro os mandamentos, que o pessoal tá né? ver vocês eu aí. cumpro os mandamentos, eu faço tudo que Deus mandou lá nos mandamentos, tudo bonitinho, eu dou, faço caridade, né? Usa-se muito isso. No dia a dia as pessoas gostam de justificar a não conversão, o não arrependimento, né? Eu acho que as pessoas gostam de justificar o não arrependimento, alegando o que eles costumam fazer, para não ter que se aproximar mais de Deus, né? Aí entra aquela questão, né, da pessoa dizer assim: mas o que eu preciso para ser salvo? Para cada pessoa, Deus tem um tratar. Para o jovem rico, o Senhor disse assim: pega tudo que tu tem e dá aos pobres, né? Porque o que prendia ele... Era o que prendia ele, era né? A riqueza. Já né? o Nicodemos, ele era coletor de impostos, né? Não era também? Era ele que recebia impostos? Não sei. Eu sei que ele falava: Senhor, tudo aquilo que eu tenho, né, recebido... Zaqueu, né? Era o Zaqueu, né? Zaqueu. O Zaqueu, tô confundindo. Pode cortar isso aí, viu, Benhu? Então, Zaqueu, né? Zaqueu foi encontrar-se com o Senhor porque ele era coletor de impostos e ele sentiu, arrependeu-se. Na elucidação dela,
teve esse contratempo também. Ela estava se de relacionando ao Nicodemos mesmo, que ele era bondoso, e a senhora associou com Zaqueu. Então isso, tem cortar aquela parte o Nicodemos, que a irmã falou ali, né? Ele foi conversar com Jesus de noite. O Nicodemos, né? Nicodemos foi ter com Jesus de noite. O Zaqueu subiu numa árvore para ver Jesus. E depois ele, né? O Senhor disse: Zaqueu, desce, porque me convém hoje conversar com você. Eu vou na sua casa, eu vou conversar com você. Né? Então, assim, a gente vê as pessoas se arrependendo e sentindo necessidade de ter um encontro com Deus, de ter uma mudança de vida. Seguir a Cristo, né? Seguir a Cristo. Aí a gente vê também a questão do jovem rico, como eu havia falado, né? Que ele precisava se desprender dos seus bens para poder receber Jesus. E muitas pessoas falam: mas eu sou caridoso, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço, eu não faço isso, não faço aquilo. Então, o que falta? Confessar. É muito simples. É muito simples. Você não precisa fazer mais nada, então só confessa. Por quê? Porque o Senhor diz na sua palavra: aquele que me confessar diante dos homens. Você precisa testemunhar essa mudança de vida, essa mudança de lado, né? Mudança de lado. Eu não posso ficar do lado de todo mundo, eu tenho que ser separado. Então, por isso que a palavra é chamada santo, né? Eu tenho que ser separado. Então, para me pertencer a este reino, eu tenho que sair daqui e vir para cá, para este reino. E para mim estar neste reino, eu tenho que estar com as vestes nupciais desse reino, com as vestes santas desse reino, com o comportamento desse reino, né? Até porque tem alguns ditados que dizem assim: muda se o sacerdote muda a lei, né? Então, a partir do momento que eu mudo de lado ali, eu tenho que me subjugar aos mandamentos daquele reino. E no reino do Senhor é da mesma forma. Então é só confessar Jesus. Não precisa fazer mais nada. Senhor, eu te confesso. Eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador no meu coração. Salvador da minha vida. Só isso, gente. É muito simples. E as pessoas colocam uma coisa assim tão grande, né? Diante desse fato, né? Que não é só confessar. Que a partir dessa confissão, o Senhor, ele já passa a dominar aquele ser, se você der lugar, né? A pessoa confessou o Senhor de todo o coração, então ele está dizendo assim: Senhor, mesmo que de forma inconsciente, mas ele já está falando: Senhor, eu quero que o seu reino se instale em mim, né? E aí a transformação vai acontecer a partir daquele momento, né? E já é o reino de Deus na vida daquela pessoa, né? Sendo implantado na vida daquela pessoa. E a gente, nós acabamos de ver aqui a mensagem do reino, que é o arrependimento, a fé, o abandono, né, das coisas do mundo, do pecado, e mudança de vida, mudança de atitude. Essa é a mensagem do reino. Agora, quais são os valores do reino? Irmã Evanilde, leia, por favor, e fale aí um pouco sobre os valores do reino. No Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, e é uma coisa que... Nossa! é difícil, né? Está aqui em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Então, assim, a gente já... Vamos parar um instantinho aqui, né? Porque é muito difícil, né? Às vezes, a gente controlar a ira. Mas é impossível? Não é, né? A gente já percebe que esse reino está sendo instalado em nós quando nós passamos diante de uma situação e a gente fala assim: nossa, eu consegui me controlar, né? E na verdade não foi nós, que essa natureza aqui é totalmente pecaminosa, é difícil, né? Mas o Senhor, ele vai nos moldando e a gente vai conseguindo estar controlando, né? Porque a partir do momento que você recebe, que você confessa Jesus e você o recebe, então ele já passa a dominar seu ser. O Espírito Santo começa... Essa palavra, o recebe. Né? Que você o recebe, então você já começa a passar pela metamorfose espiritual, pela mudança espiritual. E a gente vê assim também que é um compromisso, não só com a gente, como cristão, mas como igreja do Senhor aqui na Terra, essa responsabilidade ainda é maior. Eu digo com relação a testemunho. Sim. Né? Vivência. Você está num trânsito estressado, nervoso, irado. Você fala alguma coisa que não deve, você age da forma que não deve, as pessoas vão te identificar como uma pessoa que não tem Cristo, que não é a igreja do Senhor aqui na Terra. Então, qual é o teu papel? Qual é o seu papel? Qual é o nosso papel como igreja? Além de trabalharmos esse lado nosso,
né? Testemunhar Também testemunhar, porque nós fomos firmados aqui na terra como os discípulos de Jesus, fazer novos discípulos. E o testemunho da gente também serve de base, né? Para atrair pessoas para o reino de Deus aqui na terra. No dia que nós compramos nosso carro, né, que é o que nós temos hoje, foi o primeiro, e a gente foi fazer o primeiro abastecimento no carro. Quando chegamos no posto de gasolina, veio um senhor numa caminhonete e bateu no carro. Aí eu só olhei pro meu esposo e falei, tu tá bem? Ele falou assim, tô. Aí também, tranquilo. E esse homem já chegou ali, né, muito preocupado e querendo dizer que meu esposo era o culpado. E meu esposo o tempo todo calado, assim, sem ofender o Senhor, sem demonstrar ira de nada. Até que ele falou assim, vocês são crentes, não são? Aí eu falei, somos, sim. Aí ele falou, eu percebi, porque se fosse uma pessoa do mundo já tinha me esculhambado todinho, já tinha me xingado. Né? Então, assim, você teve o controle de algo da natureza humana, carnal, e você já passa a transparecer o reino de Deus. Sim. Né? Alguém já percebeu ali que há algo diferente em você, né? Prossigamos aqui. Esse foi sobre a ira, né? A fuga da imoralidade sexual, né? Que também não é fácil. Cada dia tem sido pior. Não é fácil para criança. Até as crianças hoje já estão são expostas. Totalmente expostas. Não é fácil para adolescente, porque vem as questões hormonais e tudo deles, né? Não é fácil Tudo explícito. Hoje em dia as redes sociais, televisão, tudo. Na escola você tem contato com roupas extremamente curtas, né? Que aí já vai para a sexualidade também. Já desperta nas crianças, aí vai para os adolescentes, aí vai para o marido, para a esposa no supermercado. Você chega, você se depara com aquilo. Então, hoje em dia, eu acredito que é uma das fases, acho que da terra, da igreja do Senhor aqui na terra, que mais enfrenta a dificuldade com essa questão da sexualidade. Eu acredito que é esse nosso novo século, né? Esse século XXI tem se intensificado mesmo. Então, fugir, né? Fugir dessa imoralidade sexual. Como? Evitando conteúdos, né? Que sejam sensuais, evitando esse tipo de mensagens, né? Que venham levar a isso. Olha, eu estava com meu celular aqui e de repente chegou uma mensagem assim estranha, como se eu tivesse sido adicionada num grupo. Eu olhei lá, era um chat, não sei. Digo, meu Deus do céu, quem é isso aqui que eu nunca nem vi? Aí tava lá, era um povo que disse que era um grupo da EBD, um grupo de EBD lá, de Escola Bíblica Dominical, para estudar a palavra, não sei o quê. E aí umas conversas assim, nada a ver, e de repente apareceu um vídeo de sexo explícito, uma coisa. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder. Fui lá, na mesma hora, procurar a origem desse negócio e já apaguei. Meu Deus, repreende, o sangue de Jesus tem poder. Então, assim, você tá com o celular aqui na mão, de repente, você é abordado com uma situação dessa. E se você não tiver o Espírito de Deus na sua vida, você vai ali, e daqui a pouco você está distanciado da glória de Deus, da presença de Deus. O segundo olhar. E o segundo olhar serve de base para tudo, no dia a dia. Tudo. Né? Nós, como mulheres, a gente sabe o que chama atenção ou não, os homens sabem também. Então, passou o primeiro olhar despercebido, olhou de novo, você já está quebrando esse protocolo da segurança espiritual. E o protocolo da igreja, da instalação da igreja do Senhor aqui na terra. Verdade. Né? Porque precisa disso. E voltando nesse tema que a gente tem que fugir dessa imoralidade sexual, e nós estamos falando a respeito do reino de Deus aqui na terra, e a gente vê essa dificuldade, né, em estar propagando esse reino, de viver esse reino, devido às tantas coisas que acontecem, e até na música. Você tá andando aqui com seu esposo, com seu filho, de repente você ouve uma música que você fica com vergonha, você finge demência ali para ver se o filho não ouve, começa a desconversar, tentar atrair a atenção do esposo, do filho, para que eles não foquem na letra da música, porque é uma indecência. Então, nesses momentos, tem que ter uma mãe sábia, um pai sábio, né? E até o filho finge também com vergonha, porque tem crianças que ficam com vergonha de estar vendo aquele contexto ali na frente dos pais. Os meus comentam, meu Deus, que música, né? É verdade. O casamento indissolúvel, né? É um dos destaques, né? Que nós estamos falando, o casamento indissolúvel. É buscar viver até que a morte separe, né? A honestidade no falar, né? Nós temos que ter muito cuidado na honestidade,
não só dos atos, mas no falar. Eu falei, eu vou cumprir, né? Aquilo ali, né? aquela palavra, e de forma honesta, né? E até mesmo eu digo em questões de vivência mesmo. Você ser honesto com a pessoa. Às vezes a pessoa tá te perguntando alguma coisa, quer uma opinião ou um conselho, e você usar de tentar artificiar, né? Existe essa palavra? Artifícios, né? Artifícios, ludibriar, Isso. falar coisas para agradar, para o ego, sendo que a pessoa precisa realmente ouvir aquilo, né? Verdade. Eu acredito que a honestidade entra por aí também, no falar, né? Verdade. O não revidar as ofensas. E quantas vezes nós não somos confrontados com isso, né? Quantas vezes nós somos ofendidos, né? Ou a gente, ou um filho, a pessoa parece que provoca o filho da gente para ver a nossa reação, né? E a gente tem que tentar de todas as formas controlar-se para não revidar a isso. E quando a gente vai difícil. para esse contexto aqui de todas essas referências aqui de Mateus, ele está falando sobre, já ouviste que foi dito, não adulterarás, né? Qualquer um que olhar para a mulher do seu próximo desejando já cometeu o pecado, né? Se um membro teu te faz pecar, corta ele, joga fora, porque se você fizer isso, é melhor você entrar no reino do céu faltando um membro. Claro que não vai, né? Mas é assim, pra pessoa ficar, né, saber Acho que é uma forma de impactar no sentido figurado. No sentido né? figurado, de impactar aquela pessoa, de dar né, aquela melhor você perder uma perna. Melhor você perder uma perna. Porque você perdeu o reino dos céus. Do que entrar no céu, entrar no inferno o corpo inteiro. Entendeu? Então é melhor entrar no céu faltando uma mão, um braço, uma perna. Então aí está falando no sentido também do reino igreja, da igreja. É aquele tipo de membro, né, que às vezes não dá testemunho, não serve a Deus de verdade, serve de escândalo para o reino de Deus. Às vezes é obrigado a passar por uma disciplina, uma exclusão, né, para que esse corpo seja limpo, para remover aquilo que não agrada a Deus. Então, irmã Evanildo, todas essas referências aí, elas estão falando sobre isso, né? Sim. Mateus 5, 38 a 44 fala a esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, né? A partir de um coração sincero, porque muitas vezes a gente faz uma esmola, né? Você faz algo para alguém, mas às vezes para ser visto, sim, né? E às vezes para se livrar daquela pessoa naquele momento, né? Verdade. Que é inoportuno ali, a pessoa tá te incomodando, deixa eu sair só para ele sair daqui. Não é aquela coisa que vai gerar, né, um fruto ali, olha, eu tô dando com amor, ofertando com amor. Esquecendo que o Senhor, ele olha para a intenção, sim, né? Do nosso coração, né? E quando você colocou lá aquele exemplo lá do seu esposo, do presbítero Joelson, né, lá com relação àquela batida do carro lá, a palavra de Deus está dizendo aqui também que nós, se alguém quiser andar uma milha, te fizer andar uma milha, vá duas com ele, surpreenda ele. Né, quando fala andar uma milha, você vai duas, tipo, te bater um lado da face, dar o outro. Gente, isso é muito difícil, mas foi o que ele praticamente fez. Ele surpreendeu. Então Deus está falando o seguinte, que nós temos que surpreender, nós como reino de Cristo, como igreja do Senhor Jesus, nós temos que surpreender as pessoas do mundo com as nossas atitudes. Surpreender de forma boa, né? Verdade. Mateus 6, versículos 1, 5 e 16, fala sobre o não julgar os outros, né? E a gente muitas vezes se pega, né, fazendo esses julgamentos. Nem conhece a pessoa, mas porque alguém falou, olha... Isso, toma a opinião dos outros como verdade, né? A irmã Miriam é assim, e aí a irmã Miriam chega aqui, a gente já tá todo mundo armado, sim, né? Eu tenho certeza que a senhora já passei muito por isso, já passei por isso, né? Demais. Por conta de julgamentos da fala de alguém, né? Aí chega aqui, é uma pessoa maravilhosa, glória a Deus. Para nós, né? O não julgar os outros. Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. O alerta sobre os dois caminhos, né? Temos que estar sempre destacando isso, o alerta sobre os dois caminhos. Existe o céu, mas existe também o inferno, e só são esses dois caminhos, não existe meio termo. As pessoas podem até ouvir falar em um outro local, mas não existe céu e inferno. Ou nós lutamos para ir para o céu, ou nós estamos fadados mesmo a descer, né, ao inferno, né?
assim, Mamiria? E assim, aqui está falando que nós temos que praticar os valores do reino de Deus, né? Então, se nós conseguirmos praticar os valores do reino de Deus, nós estamos destinados à salvação. Isso. Se nós não colocarmos em prática os valores do reino de Deus, nós estamos destinados ao inferno, à perdição, né? Aí, assim, no início aqui, a senhora falou assim, no sentido de confessar. É só confessar. Então, assim, você confessa. A partir do momento que confessa, vem a fé. Né? Que a senhora disse que a fé tem que estar junto ali, a fé o tempo inteiro. É a fé que faz essa... É você confessar. Leva a pessoa à confissão. Isso. A confessar. Então, a fé leva você a confessar a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E a partir daí é que se vem tudo isso que a gente está destacando no sentido de que isso aqui é como se fosse um manual. Sim. Né? Essas referências aqui, essas coisas, elas levam como se fosse um manual. É a verdadeira doutrina. Isso. É claro que você não vai pegar isso aqui, meu Deus... Hoje é honestidade. Não, não é. É algo que o Espírito Santo, com a conversão, com a fé, né? E o que é mais importante ainda diante disso, como igreja do Senhor aqui na terra, congregarmos, né? Porque isso tudo aqui, a pessoa às vezes, vou só ler a Bíblia, mas a pessoa não tem a interpretação, às vezes, da leitura bíblica. Vai para a igreja lá, ele vai escutar a palavra do Senhor, ele vai escutar no culto de ensino, ele vai para a escola bíblica dominical, que é essa importância aqui da escola bíblica dominical, e lá ele terá esses aprendizados aqui mais esmiuçados. Sim. Né? Todos os dias vai ter alguma coisa que a pessoa vai ler sobre a honestidade. Lá na Bíblia tem uma referência que remete à honestidade. Olha, nesse momento aqui ele falando aí, sobre o casamento, olha, vai ter outra referência lá afirmando a convicção do casamento. E assim vai. Então é um crescimento gradual. Gradual, né? Gradativo. Verdade. Destaca-se também a advertência contra os falsos profetas, né? E como nós temos visto na atualidade, né, essa manifestação de falsos profetas no meio da igreja, né, irmã Miriam, Sim. que mais a gente vê pessoas que conseguem, né, com uma boa oratória, iludir muitos que às vezes por falta do discernimento, né, se deixam levar, né, por aquelas mensagens. Uma vez, um dia para trás, estava ouvindo uma mensagem do pastor Aziel e ele falando a respeito dessas profetadas, né, que lança ali uma profecia, né, e que é abrangente. Sim. Pode acertar em qualquer pessoa. Funciona ali, para qualquer um. né? É tipo um manual, então, né? Como se eles pegassem meio que um manual. Tá tendo muito isso. Agora tá tendo a nova versão, agora que é os coach, né? São pregadores de massagear o ego, de riquezas terrestres, iludindo as pessoas com riquezas terrestres. Então, isso aí tudo faz parte dos falsos profetas. E nós, como igreja do Senhor aqui na terra, nós temos que nos manifestar. Então, aqui ele está falando que nós precisamos alertar, não é isso? Lê novamente aí. A advertência, isso, então contra nós os temos falsos que profetas. alertar. Inclusive, um dos últimos podcasts do meu pai aqui, ele alertou sobre muitos charlatões que estão aí nas redes sociais, recebendo dinheiros enganosamente, fazendo orações, profecias enganosamente. Então, a gente como igreja do Senhor, nós como igreja do Senhor aqui na terra, nós não podemos nos calar. Às vezes a gente fica com medo de estar acusando e tudo, mas quem lê a Bíblia e segue as Escrituras, consegue discernir quem é o falso profeta Sim. e quem não é, né? É verdade. E a exortar para a prática desses valores, né? Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 35. Nesse sentido, o sermão nos chama para uma vida de perfeição em Cristo, Mateus capítulo 5, versículo 48, e nos convida a priorizar o reino de Deus e sua justiça, Mateus 6, 33. Assim, os filhos do reino devem expressar esses valores em seu viver diário, Efésios capítulo 5, versículo 8. E lá em Mateus 7, no capítulo 24 ao 35, ele está falando que aquele que ouve essas palavras, né, ouve a palavra de Deus e não pratica, ele é comparado àquele homem que edificou sua casa na areia. Mas aquele que ouve e põe em prática e pratica é comparado àquele que edificou sua casa na rocha. Então, quem edifica a casa na rocha tem firmeza. Quem edifica a casa na rocha está alicerçado no reino de Deus, no reino espiritual.
Vamos lá então para o segundo ponto, gente. A gente tenta correr, sabe, contra o tempo. Tem muita coisa boa, muita coisa profunda, mas o nosso tempo é pouco, né? Mas assim, a gente vai aqui falando e você vai também acompanhando e estudando mais aí em casa, na sua revista, com Deus fala com cada um da sua maneira, né? Então nós vamos falar aqui agora as bênçãos de uma vida no reino, né? Quais são as bênçãos? Se nós temos um reino, pertencemos a um reino, esse reino tem um legislador, tem um rei. Esse reino, ele nos tem uma mensagem. Esse reino nos tem valores. E agora esse reino também tem bênçãos para nossas vidas. E a primeira bênção que a gente ganha nesse reino, a partir do momento que eu recebo este reino, que eu aceito este reino, que é Cristo na minha vida, eu já tenho remissão dos meus pecados. É uma das bênçãos, que é a remissão dos nossos pecados. Aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas 4 e 3. Para concluir aqui, que a gente já falou sobre esses rudimentos do mundo, quando ele fala que nós éramos meninos, é porque assim, o menino, você fala, menino, faz isso aqui, o menino faz. Menino, faz aquilo ali, o menino faz. Então, quando a gente não tem Cristo na nossa vida, nós estamos desse jeito, ó, dominados pelo reino deste mundo, né? Pelo inimigo, pelo diabo das nossas almas. Aí tem gente que fala assim, fulano é cavalo do diabo, né? Fulano tem espírito de porco. Aí tudo remete às coisas, né, mal, sinistras, né, coisas do mal, coisas negativas. Mas o apóstolo diz assim, olha, quando nós vivíamos, né, nos rudimentos do mundo, nós éramos como menino. Mas já hoje, né, depois de convertidos, transformados, nós temos agora uma percepção espiritual tanto de judeus como de gregos. Eles tinham uma visão limitada, mas hoje não. Hoje a nossa visão vai além, né? Não está mais limitada a essas coisas deste mundo, a legalismo, a superstições, né? Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Gálatas capítulo 4, versículo 5, a parte A. Desse modo, a morte expiatória de Cristo libertou o homem da maldição, da lei, da potestade e das trevas. Então, nós temos o que hoje? A remissão dos nossos pecados, né? E já fomos arrancados das trevas e fomos colocados no reino. Libertos da escravidão. Né? Libertos da escravidão, colocados no reino da sua luz, né? Cristo, ele se fez maldição. Ele se fez maldito para que nós fôssemos abençoados, para que nós fôssemos benditos, né? E nós não podemos estar retornando, né, a esses rudimentos antigos. Muitas vezes você vê a pessoa aceita Jesus, mas ele não consegue se desprender do horóscopo, né? Fica ali preso naquelas superstições. As benzer, né? Isso. Tem gente que ainda... Tu acredita que tem pessoas que deixa de receber fazer uma campanha de oração em casa, receber uma oração em casa, vai procurar macumbeiro, vai procurar... A gente tem exemplo na Bíblia, né? Que Saul foi procurar a feiticeira de Endor. Mas quando Saul foi procurar a feiticeira de Endor, ele estava já desprovido da graça de Deus. Ele já estava rejeitado por Deus. Então, o que acontece, geralmente, que a pessoa que faz isso, Deus já virou as costas para ele. Porque não pode. É como se... É o apóstata. Você está apostatando da sua fé. Você está negando a Cristo, negando o Senhor, negando o seu Deus, voltando atrás, né? Como a irmã Evanilda falou, não podemos voltar atrás, nós temos que prosseguir. O apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, prossigo para o alvo, para as coisas que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, né? Então, nós agora é para cima e para frente, nada para trás, né? Amém? Adotados como herdeiros de Cristo. Irmã Késia, leia, por favor, aí e fale para nós aí. Noutro tempo, éramos estranhos inimigos.
Mas agora somos filhos, reconciliados de Cristo. Essa referência é o quê? Tô igual o Luan. Colossenses, né? Colossenses 1:21. Lembrei do Luan aqui, que tá teimando com uma referência que eu não lembro nem qual era a referência. Ele teimando que existia. Ele criou. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem. A imagem de Cristo, a honra que é, né? Deus tirou toda a nossa imagem, aquela imagem pecadora, igual a senhora comentou com relação a muitas pessoas que estão no mundo e levam a imagem de, nossa, aquele ali tem espírito de porco. Então, aquela imagem é uma imagem mundana. A partir do momento que a pessoa passa por esse processo de conversão, de aceitar Jesus como seu Salvador, eu vejo muitas essas questões com relação a bandidos, né? Nossa, mas aquele ali era um bandido e tal. Não, mas hoje ele é um crente, ele é um pregador da palavra de Deus. Hoje, a transformação que ele passou. Então, isso aí se encaixa perfeitamente nessa versão de Deus. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome e uma nova imagem, a imagem de Cristo. Então, é uma honra muito grande você saber que você mesmo pecador errôneo, você pode chegar um momento ali, menino, deixa eu apagar essa história minha aqui, eu quero começar uma nova história. E a todo momento você tem essa oportunidade de começar essa nova história e aceitar ser também do reino de Deus aqui na terra. Como resultado da nossa adoção, agora como filhos somos também herdeiros de Deus por Cristo. Gálatas 4:7. Nessa herança estão incluídos a promessa a Abraão, Gálatas 3:29, e a vida eterna. É Timóteo, é? Tito, meu Deus, eu tô ruim dessa referência. Como é que vai fazer com essas referências aí no vídeo? 3:7, Efésios 3:6. Ao ser aceito, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Efésios 1:6. Lá em Efésios, né, que diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, né? E Ele nos fez santos, irrepreensíveis, para testemunharmos, frutificarmos e levarmos, expandirmos e transmitirmos o seu reino, né? Que, como é que diz assim? Para glorificar o nome dele. Então, testemunhar ele. Então, eu penso assim, voltando a essa fala aí, é como se Deus nos criou com o propósito. Então, Sim. Aquele propósito, desde a criação, ele está firmado, mesmo que o ser humano tenha errado, tenha pecado, né, tenha se distanciado, mas o propósito inicial era aquele. Né, de adoração, de igreja do Senhor. É por isso que a nossa salvação, no passado, ela chama-se justificação e no presente, santificação. Quer dizer, que a partir do momento que eu confesso Jesus, eu tenho que viver uma vida de santidade. Para que essa predestinação, porque na verdade nós somos predestinados em Cristo. Entendeu? Ele que rege. Ele, né? Que rege. Ele que domina. Então, assim, quando você chega a dizer que o propósito de Deus, ele já tinha um propósito conosco, sim. O propósito dele, na vontade dele, no desejo dele, a Bíblia diz que é que todos sejam salvos. Mas acontece que ele deu para o homem o livre-arbítrio. Então, você que escolhe. É você que está aí nos escutando, que está nos ouvindo, é você que escolhe. Se você quer seguir esse reino, se você quer seguir esse rei dos reis e senhor dos senhores, Jesus Cristo, se você segui-lo, com certeza você será predestinado à salvação. Agora, se você o abandoná-lo, deixá-lo, sabe o que vai acontecer? Você perde a herança de entrar no reino. Você perde a predestinação da glória de Deus. Você perde completamente, porque ela está agora condicionada à sua santificação, que é um processo contínuo, um processo, um estado de lavagem, de purificação, é processual. Isso. Ao ser aceitos, fomos transformados em filho para o seu louvor e glória. Efésios 1:6. O propósito da remissão de pecados, a filiação e a herança não tem outro alvo senão louvar e glorificar a Deus. Efésios 1:6, 12 e 14. Aí está o propósito. Qual é o nosso propósito? É o propósito. Para que fomos feitos? Para que fomos eleitos, né? Antes da fundação do mundo. Já tinha um propósito, né? Louvor e glória de Deus. Portanto, a igreja nunca terá glória em si mesma. Toda a glória é exclusivamente tributada para Deus por intermédio da obra de Cristo. Salmos 115:1. E Gálatas capítulo 3, versículo 29, ele diz que nós somos de Cristo
E a partir do momento que nós somos descendentes, somos de Cristo, nós somos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa, assim como Abraão também recebeu a promessa. Somos os adotivos, né? No caso, ele veio com os seus... Somos adotados. Adotados. Vamos lá passar para o nosso ponto 3, irmã Evanilde. Eu achei muito interessante aqui, né, quando aqui fala que Jesus, ele é a primícia dos filhos de Deus, né? Ele é o filho e nós passamos a ser seus irmãos, né? Somos os outros filhos adotados. Assim, um casal tem um filho. Vamos usar aqui um exemplo bem simples. Um casal já tem um filho, tá aqui, eles têm esse filho. Mas eles acham que esse filho aqui é muito pouco. Então, é muito pouco só esse filho. Eu vou adotar mais um filho. Eles pegam aquele filho, adota aquele filho e registra ele como seu, né? Então, a partir do momento que ele registra como seu, ele agora ele é dono, ele é pai, ele é senhor daquele filho, né? E esse filho recebe todos os direitos do esse outro, filho né? Automaticamente vai receber todos os direitos, toda a herança, porque ele foi registrado o nome dele, ele tem o mesmo direito do filho original. Assim acontece conosco, nós recebemos todos os direitos, a herança como filhos originais, porém adotados, mas como somos registrados pelo sangue, selados, carimbados, né? Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, né? Aí fomos selados pelo Espírito Santo. Então, acabou. É de Deus, Glória a Deus. de ninguém mais. E ele diz assim: todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. São meus e ninguém toma da minha mão. Amém? Amém. Então vamos lá. Glória a Deus. O tópico 3 vai falar sobre os males de uma vida no mundo, né? O ponto 1 diz: a escravidão do pecado. A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. João, capítulo 8, versículo 34. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla. Bem a voz dela. É escravo daquilo que o controla, né? Aí a gente fica... O que está nos controlando? Né? É o Senhor, nós estamos nos sujeitando ao Espírito Santo para sermos controlados por Ele, ou é algo aqui desse mundo? É o desejo desenfreado por riqueza, né? Porque aquilo que nos controla é o que nos escraviza, né? Então nós temos que estar atentos aí a isso, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus, né? O homem, quando ele vive debaixo desse rudimento do pecado, se torna incapaz de se sujeitar, né? Não aceita, às vezes até um conhecimento, né? As pessoas buscam tanto conhecimento e de repente ele passa se nega, né? Se nega a receber aquele conhecimento. Isso, a receber o conhecimento de Deus, a acreditar na existência de Deus. E isso é um perigo para o homem. Além disso, a soberba o impede de reconhecer a própria escravidão, o orgulho. Sim. Né? A pessoa fala, não, eu tenho conhecimentos filosóficos, né? E tantas teorias que as pessoas passam a acreditar e eles se apoderam naquilo ali eles criam um orgulho tão grande, né? Que os impede de perceberem que estão vivendo naquela escravidão. Subjugado pela carne, o pecador se entrega à desonestidade, injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. Romanos capítulo 13, versículo 13. É o retrato de uma vida miserável, sem paz de espírito, que trilha o caminho das trevas e necessita de urgente libertação, né? Então, assim, a pessoa detectou que está no meio de uma dessas situações, então está na necessidade urgente, né, de socorro da alma dele, né, porque tudo isso são males que tem afligido esse mundo e impedido que o ser humano vivencie, né, esse reino de Deus. Quando você acabou de falar aí, né, que a pessoa ele cria subterfúgios, né, para não se sujeitar à vontade de Deus, para não se sujeitar à palavra de Deus, não receber aquela palavra. Eu considero hoje que muitas pessoas fazem do evangelho hoje, assim, usam, né, até distorcem, deturpam a palavra, eles criam igrejas, religiões, seitas, heresias, baseados em seu achismo,
né? Pessoas que às vezes querem igual a pessoa que vai me mandar fazer, vai na loja comprar uma roupa. Eu vou comprar uma roupa pra mim. Aí você sai na loja pra comprar uma roupa. Aí você chega e fala assim: eu gostei muito dessa roupa aqui, mas ela fica apertada em mim. Eu vou ter que emagrecer aqui uns 3 quilos para essa roupa, uns 5 quilos para essa roupa servir em mim. O que ele acha mais fácil? Você tem o tamanho G? Porque essa aqui é M. Aqui eu vou ter que emagrecer. Então eu quero uma que eu só, né, vista e fique ok. Então tem muitas pessoas que não querem aceitar a palavra, passar pelo processo, né? Ele que precisa mudar. Mas ele acha que é a roupa que tem que ser maior. Então, assim, essa palavra aqui não é eu não quero ela desse jeito para mim. Então, eu vou criar uma seita, uma heresia. E aí tá surgindo, ó, seitas, heresias. E toda esquina, quase que você vai numa grande cidade, tem um templo, tem uma igreja, tem gente. Aí tem crente de todo jeito. Crente desmantelado, crente Raimundo, com pé na igreja, crente girafa, né? Que é corpo na igreja, cabeça lá fora, que nem diz aquele hino, né? Então tem crente de todo jeito. Então, esse texto aqui que a irmã Ivanilda está lendo, no sentido de a escravidão do pecado, a gente pensa que é relacionado só à pessoa que está no mundo, mas tem a pessoa que está na igreja, né? Mas que ainda não é a igreja do Senhor para o arrebatamento. Ele está na igreja em processo. Então, como é o processo, isso aqui faz parte, a escravidão do pecado, ela está todo dia batendo na nossa porta. O que é que me governa? É o meu tempo maior no celular, né? É o meu pecado, vamos se dizer. Porque assim, o inimigo, Satanás, o devorador das almas, né? Ele está aí buscando a todo momento encontrar o nosso ponto fraco, né? E esse ponto fraco é o que gera o pecado, é o que te faz pecar, né? Constantemente e te distancia de ser a igreja do Senhor aqui na terra. Aí tem gente, eu sou apegada, vamos lá, para usos e costumes. Porque tem a questão da doutrina, a sã doutrina, né? E tem os usos e costumes. Então, varia de igreja para igreja a questão dos usos e costumes. Tem igreja que se pode usar calça comprida, esmalte de outras cores e tudo mais. E aí, pessoas que precisam passar por esse crivo para chegar, tem como pecado aquilo, tem como pecado aquilo outro. É porque o tratar de Deus é com cada individual, né? Então é assim, nisso aí. Uns Deus tem que tirar aquilo ali, porque aquilo ali é uma idolatria para ele, é alguma coisa que ele é muito assim. Eu acho que é algo assim no sentido, esse sentido é o sentido de o seu Deus, qual é o teu Deus, qual é o que, isso eu não posso, não, isso eu não posso viver sem isso. Você tem aquele apego, porque a pessoa acha que o Deus, é só porque falou em Deus. Não, você tem um Deus sim, além do nosso Deus, você tem alguns deuses, né, que a gente intitula como deuses no sentido de você venerar, não posso me desfazer, não posso me desapegar. Não abro mão disso aqui, eu gosto disso aqui. Tudo que te gera isso aqui é a minha cara, sim. Isso aqui é meu eu. Tem gente que fala assim, o desprendimento disso. Tá. Filhos da ira, irmã Kézia, que eu vou estar fazendo a conclusão. Filhos da ira e a condenação eterna. As escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Efésios 2:3. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado, que é o que a gente está comentando aqui agora, né? Quando você ainda fica querendo ali se manter naquela mesma posição. As inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos desobedientes, os filhos da desobediência. Efésios 5:3-6. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crer já está condenado. Por isso, nosso Senhor ensinou que aquele que não crer já está condenado. João 3:18b. Quem não entrega sua vida ao Salvador é condenado, porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. João 3:18c. Então, o que a gente acabou de ver aí, que nós vimos aqui o reino de Deus, né? E por final a gente viu as bênçãos do reino de Deus. E aqui são os males do reino. Os ai. Do reino do mundo. Né? Os ais, né? Do reino do mundo, né? Do reino mundano. E a Kézia continua terminando aí esse textozinho aí.
A incredulidade. Sim, assim o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que existe a salvação ofertada em Cristo. Lucas 7:30, Atos 7:51. Assim sendo, somos exortados. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. Amém? Amém. Então, aí a gente vê o quê? Que existiram homens e mulheres de Deus que não baixaram a cabeça diante das adversidades, permaneceram firmes, negaram, né, não negaram a Cristo, negaram o mundo, né, A carne, aceitaram os desafios do reino espiritual. E a gente tem aqui, eu achei muito interessante aqui, alguns que o comentarista até citou aqui, daqueles que, né, não negaram a sua fé, não negaram a sua crença, não negaram a sua posição de filho de Deus, de transformados na pessoa do Senhor Jesus. O José, né, que tinha tudo para odiar os seus irmãos, no entanto, ele venceu ali no palácio a tentação do adultério, da prostituição, né, ele venceu aquilo ali. A mulher saiu rasgando, ficou com um pedaço da sua roupa e falou: ficou com a minha roupa, eu saí quase nu, mas fui salvo do pecado. Aquela fuga, né? A fuga da sexualidade, a fuga do adultério, a fuga da prostituição. E aí José, ele foi um desses, né? E temos Natan. Quem foi Natan? Cada um, olha, igual a gente acabou de falar aqui, cada um com aquilo que Deus precisa prová-lo, né? Que Deus exige dele. Então o José, Deus exigia dele a fidelidade. E ele conseguiu vencer toda a adversidade e foi fiel, né? E aqui o profeta Natan. O profeta Natan estava ali arriscando a sua cabeça, a sua vida. Mas ele não temeu entregar a mensagem profética para quem? Né? Para o rei Davi. O homem mais poderoso daquela época. Com exércitos poderosos. Não tinha onde ele se esconder de Davi. Mas Davi, quando Deus disse assim, olha, é agora ou nunca, tu vai ter que provar que tu está do lado certo, que tu está do lado, né, do lado da santidade, do lado da pureza. E ele enfrentou o Davi, entregou a palavra ali para Davi, quando Davi estava em pecado. E quem foi Elias? Elias, ele desafiou quem? Os profetas de Baal, o próprio rei, que, né, daquela época que matava os profetas, ele desafiou, né, e conseguiu a vitória. Daniel e os seus 3 amigos na cova dos Daniel na cova dos leões e também com os seus amigos ali na fornalha de fogo ardente. Mardoqueu, que não temeu a forca que Amã havia criado para ele, né? E Pedro, João, Tiago, Estevão, Paulo e também as mulheres da palavra de Deus, que todo mundo conhece, a Débora, a Ruth, a Esté, a Maria, a Ana, a Lídia, né? Foram pessoas que venceram e deixaram este legado para nós, deixaram exemplo para nós de fé, de coragem, e nós não podemos abrir mão da nossa fé. Temos que estar firmados em Deus para estarmos aqui vencendo no reino do mundo, o reino de Cristo aqui na terra, vencendo cada dia e expandindo, alargando as tendas, ganhando almas para o reino dos céus e arrancando almas do reino do mundo e colocando no reino da sua luz. Amém? Na conclusão aqui, os judeus guardavam um reino literal para libertá-los da opressão política, social e econômica. Por isso que eles rejeitaram a Jesus, né? Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda está implantado nesse aspecto. Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento, fé, sacrifício da cruz. Os que recusam a ética moral do reino são condenados à morte eterna. A gente acabou de ver aí os males, né, daqueles que vivem no reino deste mundo, dominados pelo reino deste mundo. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus no mundo dominado pelo império do mal. Aí, depois você coloca isso aqui antes. Dá para colocar?
antes daquele final que eu De finalizei despedida. aí, colocando o nome das mulheres e aquela fala que eu dei sobre o pastor. Despedida. Agora coloca a despedida delas duas aí. Então é isso. Nós temos que continuar firmados, né, na rocha que é Cristo, Jesus. Porque nós somos a igreja do Senhor aqui na terra e temos que continuar lutando. A gente vê aí o mal sendo forçado, né, a entrar nas igrejas. A cada dia que passa, a gente vê muitas pessoas lutando, mudando. Vem o feminismo, né? Os extremos, né? O feminismo, o machismo, aí você vê lutas pelo aborto. Isso tudo está contra, isso tudo é contra O os reino de princípios Deus. da igreja do Senhor aqui na terra. Então, o que nós... Ah, mas eu tenho que lutar. Não vou lutar mais, eu vou cruzar os meus braços porque já chegou o momento, É o agora fim. é o fim. Tá chegando aí o arrebatamento. Então, não, nós somos a igreja do Senhor aqui na terra e nós temos que resguardar os princípios da igreja do Senhor aqui da terra até o último momento. Continuar contestando. Continuar confrontando, contestando, principalmente porque nós somos espelho da nova geração, né? As novas gerações estão aí, né? Se ela vem, né? Mas é aí o se. Se ela vem. E se ela vem, nós então, temos que nós, estar. nós precisamos, não podemos nem usar esse termo se. Nós estamos aqui. Temos que confrontar até o toque da trombeta. Que venha, que não Que venha. venha, que não venha, nós estamos Estamos aqui prontos firmes. para lutar. E É isso. é esse o meu pensamento, né? Que nós não podemos. Eu tenho filhos aí e eu vejo que estão expostos. E se nós cruzarmos os braços e deixarmos o mundo achar que venceu, porque Sim. o mundo, ele quer implantar mesmo. O mundo quer implantar isso na cabeça de muitos cristãos. Não adianta você fazer mais nada, não. O mundo já está entregue, o mundo jaz no maligno. Usa esse termo, o mundo jaz no maligno, para neutralizar a igreja do E para Senhor. cruzar os braços, né? Sim, pra Sim. gente poder se omitir. Deixa aí, Jesus já tá verdade. vindo mesmo, né? E nós não podemos aceitar. Irmã Vanilde. Então, irmãos, que nós continuemos, né, sendo essa igreja que reluz o reino de Deus aqui na terra. E na oportunidade eu quero agradecer, né, ao pastor Everaldo que nos confiou essa tão verdade. grande responsabilidade. Eu confesso que para mim foi uma grande surpresa, mas que a gente não rejeita, porque falar sobre o reino de Deus para nós não é um peso, é um privilégio, né? Sim. É um privilégio porque tão pequenos nós somos, né? Somos pequenos demais. E o Senhor, Ele confia a seres tão pequenos, tão insignificantes, tão grande responsabilidade. Então, que todos nós venhamos nos vestir dessa responsabilidade para a igreja do Senhor aqui na terra. Fiquem na paz do Senhor Jesus e continue orando por nós. E aí, pelo pastor Everaldo que não pôde estar, está de viagem, que Deus o acompanhe e que estejam todos na paz do nosso Senhor Jesus.